Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou Grécia, estou gravando a história da minha vida, né? Eu já fiz 14 vídeos, esse já é o 15, e quem está me acompanhando, né, vai entender a continuação da minha história, né? Para a pessoa entender, tem que começar do primeiro vídeo que eu gravei, porque senão não vai entender minha história. Pois é, e quem estiver acompanhando, eu estou continuando a história. Eu terminei contando quando entrei de férias e fui para a estava indo para a roça, e esse que foi meu marido, eu tinha vindo com ele para a cidade para fazer um almoço para despedida com minhas colegas dos dias que ia ficar de férias. E aí eu já falei no outro vídeo, né? Aí ele ficou de me pegar na segunda-feira para me levar para a roça de novo. E tinha meu encarregado, na segunda-feira ele veio para a rodagem, que era longe, né, da minha fazenda, me buscar. Só questão que quando ele veio me pegar na casa, o ex-marido meu, nesse tempo, não era ex-marido, não tinha nada a ver. Aí ele já veio tarde. Aí quando nós chegamos na rodagem, onde que o meu encarregado, Arnaldo Bogo, vinha me pegar, já tinha passado de hora, ele já tinha ido embora. Ele foi embora, que ele falou, a Grécia não vai vir mais não. Aí foi embora, que já estava tarde. Aí quando nós chegamos lá, como ele já tinha ido embora, aí ele levou o pessoal no valão, despachou, que ele carregava passageiro, aí fomos para a casa dele, falou assim, você dorme aqui e amanhã eu te levo na sua casa. Tá bom, mas só a questão que esse dia teve um casamento, numa segunda-feira lá no Valão. Não sei que danado de casamento foi esse, que logo dia de semana, esse casamento é fim de semana, né? Mas esse dia teve nesse dia. Aí nós fomos nesse casamento. E nesse casamento, e lá e cá e tal, nós começamos um namoro. Que namoro é esse? Aí no outro dia ele tinha que carregar o pessoal, as pessoas traziam aqui para o Teoflotone, que ele carregava passageiro. Aí ele pegou e falou assim: vamos mais eu lá no Teoflotone, na hora que eu voltar, eu te levo na roça. Tá bom. Aí eu fui com ele, vim com ele, né? Aí quando chegou aqui, sem mais, sem menos, nós pegamos, fomos na casa que fazia, né, aliança, mandamos fazer as alianças. Quando foi umas 3 horas da tarde, nós passamos lá, pegamos as alianças, que naquele tempo não tinha muito movimento, rapidinho fazia as coisas, né? Botamos a aliança, cada um no seu dedo, e ficamos noivos. Sem gostar, eu não sentia nada por ele. Sem gostar, sem pensar, sem nada. Coisa de criança mesmo, que eu tinha feito 16 anos. Em junho, tinha um mês que eu tinha feito 16 anos. Aí fomos para a roça, lá para Valão. Chegou lá, deixou as pessoas que ele carregava e fomos para a casa da mãe dele. Quando chegou lá, ele virou para o pai dele e a mãe dele falou assim, pegou minha mão e levantou minha mão e falou, aqui, ó pai, aqui é minha futura esposa, nós ficamos noivos. E aí, daí em diante, fomos para no outro dia para Poté, colocamos papel de casamento. Oh, meu Deus! Aí, minhas amigas aqui de Teoflotone, que eu era muito conhecida, né? Foram para lá, tinha um pomal lá da terra do pai dele, era uma terrinha pequenininha, não era fazenda, uma terrinha que era assim, cada um tinha um pedaço, era aquele negócio de antigamente de herança, aí um filho fazia de um lado, outro de outro, aí sim. Aí essas meninas foram, Grécia, você tá ficando doida, você é muito nova, você vai casar com esse homem, você nem gosta dele, nem conhece, mas não sabe o sentimento dele, nem nada. Aí eu não, eu quero casar porque eu só posso movimentar na minha fazenda quando eu fizer 18 anos. Então vai faltar muito para mim poder administrar lá a minha fazenda. Hoje eu falo administrar, mas naquele tempo a gente falava era outras formas, né? Que era caipira mesmo, não tinha muita experiência com as coisas. Aí as meninas, não, Grécia, não faz isso não. Eu falei, não, eu casando, eu posso ir para minha fazenda para poder morar lá. Então, meu objetivo era esse, eu tinha pressa de casar para ir morar lá na fazenda, que eu queria ir para lá. Aí tá bom, aí passou os dias que tinha que passar, que eu acho que era 15 dias,
Aí tinha um pessoal que era vizinho aqui do Seu Zé, onde eu saí para casar, que eu já falei sobre eles, né? Que foi pedreiro do meu pai. Aí eu convidei esse pessoal para ser meus padrinhos de casamento. Naquele tempo era cada um tinha um padrinho só. Aí tá, no dia teve o casamento, aí fizeram um jantar lá na roça deles lá e casamos. Aí ficamos morando um tempo lá na casa da mãe dele, porque ele era só ele de filho e tinha o neto dela que ela criava. Mas assim, para a gente não ir embora de uma vez, né? A gente pegou e foi ficando lá. E todo dia a gente ia para a fazenda. De carro na fazenda lá era mais ou menos uns 20 minutos, ou meia hora mais ou menos, né? Aí fomos, aí todo dia a gente ia para a fazenda. E foi chegando um determinado tempo que a gente estava achando que era melhor ir embora, que ficar todo dia, todo dia, todo dia. E já estava até acostumado a gente todo dia sair. Aí um belo dia nós viemos até o Flotão comprar fazer feira e compramos uns peixes, filé de peixe, levam. Aí quando chegou lá, eu fui fritar esses filé de peixe. E esse neto dela já tinha uns 7 anos. E era tentado para danar, aquela babaricava ele demais. Aí fritavam o peixe, botava um prato lá, ele ia lá, pegava o peixe, comia tudo. Fritava mais, ele ia lá comer. Aí eu falei com ele, ô Jorge, Paulo tá comendo os peixes tudo aqui, a hora que terminar de fritar não vai ter mais peixe não. Aí ele foi e deu um bravo com o menino, mas pra quê? A mãe dele virou bicho. E virou um trovejo, aí eu saí para lá, fiquei quieta lá no canto e só escutando aquela barulhão danado dele brigando com a mãe brigando com ele, virou aquele desespero. Um pouco, a mãe dele bateu o joelho no chão e bateu na mão nas duas pernas e falou assim: eu quero ficar sem minhas duas pernas se um dia eu pisar na sua casa, nunca eu vou na sua casa. Aí, desse dia em diante, quando foi no outro dia, a gente já arrumamos as coisas que tinha lá e viemos embora para a fazenda, né? Aí foi coisa. Nesse meio tempo, logo eu fiquei grávida da minha primeira filha. Meu Deus do céu, mas era um sofrimento. Esse homem sumia para a cidade, só chegava de madrugada e gastando dinheiro, e ninguém não tinha dinheiro que chega. Aí me batia demais, tanto tinha às vezes os camaradas trabalhando mais perto, mexendo com curral, essas coisas tudo assim. Mas quando ele estava me batendo, eu lembro que um dia tinha no quarto lá tinha uma cama que não tinha colchão, aquele ele me pegava, eu com aquela barrigona, esperando minha primeira menina, ele sentava eu lá na cama, aí chamava os camaradas para vir ver ele batendo em mim, os camaradas vinham ficar tudo sem graça, sem saber o que fazer. E assim foi por diante, eu naquele sofrimento. Aí com essa apanhação que eu apanhava muito dele, aí um belo dia, matou vaca, que sempre matava vaca lá, vendia as vacas. Aí eu tirava as barrigadas, que tinha muito camarada, e aí para poder ter coisa para fazer para os camaradas, né? Naquele tempo o povo gostava muito dessas coisas de bucha, esses trens, até hoje gosta, né? Aí o que que acontece? Aí quando eu estava limpando duas barrigadas e do outro lado do rio, numa baixada, estava o povo roçando. E eram uns 15 camaradas. Aí tinha uma mulher me ajudando, eu vim fazer o almoço, o café, né? Que meio-dia tinha que dar café. Aí eu cheguei, botei o caldeirãozão no fogo e fui no quarto. E tinha era um corredor grande, que a casa era compridona, né? E era tudo de cimento vermelho. Aí eu fui no quarto, quando eu voltei, eu estou vendo tudo molhado, que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou vertendo água sem ver? Coei o café e chamei o pessoal, preparei a merenda. Chamei o pessoal para vir merendar, coloquei lá e fui limpar a barrigada e falei para a mulher que estava ajudando. Eu falei, moça e tal, aconteceu isso. Aí ela falou, Grécia, você tem que ganhar para o hospital, sua bolsa arrebentou, você vai ganhar a sua menina. Deixa de bestagem aqui, nada, não estou sentindo nada. Limpamos a barrigada e tudo mais. Aí, quando foi no outro dia, eu comecei a sentir alguma coisa. Aí, eu achei melhor vir para a cidade. Aí, vim. Quando chegou aqui, que o médico me olhou, falou, não, ela vai ter o neném, mas só que é de 7 meses, que eu estava de 7 meses.
Só que eles não quiseram fazer cirurgia, ficou esperando ver se eu tinha o neném sem fazer a cirurgia, né? O parto cesárea. Aí eu fiquei uns 2 dias, nada, 3 dias. Aí eu já não estava conhecendo ninguém. Naquele tempo o povo era meio inexperiente mesmo. Eu já quase não conhecia ninguém. Aí meu sogro chegou, e chegou uma mulher conhecida que me cumprimentou, eu não conheci. Aí quando meu sogro viu que eu estava ruim, aí foi atrás do médico e esse marido também. Aí disse que virou uma bagunça no corredor, ele falando que se eu morresse, era 3 mortes, que era a minha, dele, do médico e a dele, que ele ia matar todo mundo, e com um revólver no corredor. Isso foi aquela confusão. Aí levou eu para a sala cirúrgica, preparou e fez meu parto. Aí mas correu tudo bem, a nenenzinha teve que ficar uns dias na estufa, porque estava quase que morreu, né? Ficou esse tempo todo já para nascer e não nasceu. Aí, tudo bem, de 7 meses. Aí, ainda eu lembro que o médico falou assim: ah, não preocupa não, lá na roça vocês tocam pé de boi nela e feijão, que no instantinho ela cresce. E realmente, hoje é uma mulher de todo tamanho e muito forte, graças a Deus. Pois é, aí tá, fui para a roça de novo, né? Aí eu fui para casa do meu sogro. E nesse período que eu estava no hospital, foi em janeiro, mas veio uma chuva que arrasou, arrancou tudo quanto é ponte da fazenda, das outras fazendas, fez um arraso. E eu tinha um forno, uma cobertura, foi tão forte chuva e vento que arrancou a cobertura, derrubou meu forno. E meu sogro preocupado, ai, quando ela souber que o forno dela caiu, ela vai, eu nem vou falar com ela para ela não quebrar o resguardo. Aí quando eu já estava, passou já não sei quantos dias que eu fiquei lá recuperando do resguardo, né? E nesse tempo que aí, ainda, né, ainda era aquele tempo que mulher não dava opinião negócio de homem, não. Mulher só vinha na sala para trazer o café e mais nada, voltava para trás, não dava opinião. Tanto que minha sogra era muito curiosa, quando chegava a visita lá, ela ficava escondida dentro de um quarto de trás da porta para escutar as conversas, que ela era curiosa demais, não podia ir na sala, ela ficava escutando as conversas de trás da porta. E com isso a minha vida também era desse jeito. Eu era criada na roça, não tinha experiência de muitas coisas. Então eu achava que tinha que ser daquele jeito também. Então ele fazia os negócios dele e eu só sabia assinar, mais nada, né? Mas ó, dar opinião, essas coisas eu não podia dar. Aí eu recuperei os dias de que tinha que ficar de resguardo e fui embora para a fazenda. E chegou lá, a gente teve que atravessar nos rios a pé, porque os carros não, o carro teve que ficar na primeira ponte e ficar do outro lado até que fizesse a ponte. Aí fui embora. Aí lá foi aquela vida sofrida, sofrendo com ele, apanhando dele, ele sumia para a cidade e era aquela coisa toda. Aí passou, minha menina fez 1 ano, aí nós fomos fazer uma festa lá na casa do meu sogro. E meu encarregado, que quem está assistindo meus vídeos já sabe aí, o Arnaldo Burgo, era assim, ele não bebia o tempo meu pai não, mas depois que meu pai morreu, ele passou a beber, porque meu pai não aceitava. Meu pai falava assim, que meu pai bebia 1 litro de cachaça por dia. Aí meu pai falava: olha, Arnaldo, se você for beber, você me avisa um dia antes, que você começa num dia e eu paro no outro, porque nós dois não podemos beber não. Se um beber, o outro tem que parar. Então, por causa disso, no carnaval bebeu. Depois que meu pai morreu, ele passou a beber. Mas quando ele bebia, e ele tinha um cabelão que era bulgo, né? Aquele povo bulgo de antigamente. Aí, quando ele bebia, mas ele ficava doido, doido, doido. E ele tinha uma mulher, que a mulher, ele era viúva, e depois ficou viúva, arrumou essa mulher. Aí ela usava até peruca, né? Que tinha um cabelinho muito ruim e tal. Aí nós fizemos a festa lá na casa do meu sogro. Aí teve essa festa. Quando umas certas horas, oh, meu Deus, esse Arnaldo ficou bêbado. Esse homem encrencou lá e começou a fazer bagunça e brigando. E todo mundo desesperado, ele com uma garrucha, né? Que naquele tempo usava era garrucha, querendo atirar nas pessoas. E não sei, e foi ciúme da mulher, que a mulher era nova e ele já estava um homem mais maduro. Eu acho ciúme dela de alguma coisa que ela aprontou lá. E ele com essa garrucha para lá e para cá, e com um pouco
pegou ela pro cabelo, a peruca dela saiu na mão dele, e ela saiu correndo pro lado dos açudes afora, correndo dele. Aí, com muito pelejau, chegando perto dele, falando: "Ô, Arnaldo, hoje é aniversário da minha filha, você fazer isso e tal", com um jeitinho de tirar a garrucha da mão dele. Aí ele se acalmou, aí ficou calmo. Aí tá, passou, né? Aí depois, uma época, aconteceu, assim, de tanto que esse ex-marido meu fazia mau negócio, e era assim, aqui na cidade tinha as agências de carro, mas eu acho que só tinha duas agências só. Quando chegava aquelas caminhonetes, naquele tempo era chique aquelas caminhonetes, aí eles já ia, levava direto lá na fazenda para poder vender. Tinha vez de chegar 2, 3 de uma vez com um carro novo para poder vender e ficava brigando lá. Ah, eu cheguei primeiro, eu que tenho que negociar, e era aquela coisa toda. Aí, e assim passava o tempo. Aí quando depois ele fez muito mau negócio, aí tivemos que tomar dinheiro emprestado no banco. Aí quando venceu o banco que tinha que pagar, naquele tempo você não ficava pagando prestação, não. Já tinha a data tanto tempo, né? E com esse tempo tinha que pagar tudo de uma vez. Aí vendemos um gado. Eu não, né? Ele que vendia, aquele dinheiro que mexia com tudo. Pobre de mim só sabia assinar e não podia abrir a boca para nada. Aí vendeu um gado e fomos para a cidade pagar esse banco. E como minha menina ainda era pequenininha, aí ele parou numa casa de negócio lá, não sei de que era, esqueci de que, e pegaram, tinha uma lojinha de roupa. Aí eu muito também, né, inocente, né? E ele deixou a pasta em cima da cadeira. Aí eu desci e fui olhar a roupinha. Só entrei assim para olhar e voltamos rápido. E ele também. Quando voltamos, cadê o dinheiro? A pasta já tinha sumido. E era um dinheiro grande que era para pagar o banco. Meu Deus, foi um desespero fora de série. Aí nós viemos numa fazenda de um pessoal, seu Benzinho, que era um fazendeiro, é agiota, né? Mas aquele tempo a gente não falava agiota, não, né? Que emprestava dinheiro a juros. Aí a gente assinava as notas promissórias e tinha o tempo de pagar. Aí fomos lá, tivemos que tomar esse dinheiro emprestado para pagar o banco, e aí de novo outra vez, né? Ficar devendo. E assim foi por diante, ele fazendo só mau negócio, mau negócio. Aí o tempo passou, né? Que a gente não conta detalhe. O tempo passou, aí eu engravidei de minha segunda filha, né? Aí o tempo foi passando e um belo dia tinha uma mulher em Teoflotano que mexia com um negócio de centro de espiritismo. E o irmão dele também mexia também. Ele achava que as coisas que estavam acontecendo, as coisas em tudo de rio abaixo acontecendo, era por causa que tinha feitiçaria na fazenda. Aí levou essa mulher, só questão que essa mulher era uma senhora já de idade e tinha uma filha que era mais ou menos da minha idade, mais ou menos, mais velha um pouco, e foram lá para a fazenda, disse que era para fazer um trabalho lá para poder tirar a feitiçaria que lá tinha, que era por isso que os negócios não dava certo porque ele esbanjava tudo, né? E foram a noite toda para as cruzilhadas, nas cancelas, aquela coisa toda, disse que era fazendo o trabalho para poder tirar o que era que estava lá, que não estava dando certo as coisas. E ela levou a filha dela, e eu grávida da minha segunda filha, já de quase já uns 8 meses, e ela também grávida também da mesma idade, só questão que ela estava grávida dele, era filho dele. Essa mulher, ele tinha conhecimento dessa dona que fazia esse negócio espiritual, porque ele estava namorando a filha dela e ela ficou grávida dele. E ele ainda levou lá para casa ela, ainda dormiu lá em casa e tudo, para eles fazer esse tal trabalho. Eles foram fazer e eu fiquei com ela lá dentro de casa sem saber de nada. Aí passou, esse que estava fazendo alguma coisa por bem da fazenda, mas mentira pura, fizeram foi pelo contrário, que foi mais rápido possível, começou a vender as partes da fazenda. Aí um belo dia, eu já ainda grávida, né?
tinha uma menina que era filho do agregado que morava lá na fazenda, que ele era até meu compadre, quando eu morava em Sucanga, que eu já contei esse caos aí, eles me deram esse menino deles para me batizar. Eles moravam na fazenda e me deu para batizar. Não sei esse menino onde que mora, como é o nome, dois que eu batizei, né? Um deles e outro lá de Sucanga também, que eu já falei nos vídeos. Aí, o que que acontece? Aí ele chegou e eu tava passando muito mal, por causa da gravidez e tal, tava deitada. E ele chegou e entrou lá, foi lá para a cozinha e a menina morava comigo, ficava lá na fazenda mais eu. Aí filha desse compadre meu, que era empregado desde o tempo do meu pai lá. Aí eu tô vendo silêncio, 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 aí dei de levantar. Quando eu chego na despensa, ele tá travado na menina, beijando e abraçando, aquela coisa toda. Foi aquele desespero. Pois é. Aí, o que acontece? Eu fiquei brava e no outro dia, o que que eu ia falar para poder mandar a menina embora sem o pai dela saber da safadeza dele, né? Que era meu compadre, era gente tanto, muito de respeito e tudo. E tanto que tinha um vaqueiro lá, que foi um belo dia, ele roubou ela e foi morar com ela. Foi um desespero danado. Aí no outro dia, tá bom. Aí no outro dia eu chamei meu compadre, falei, ô compadre, eu vou mandar dar o Tive embora, porque não está precisando dela aqui, não. Até é bom que ela ajuda a mãe dela. Arrumei uma desculpa lá e aí ela foi embora, mas não quis falar o motivo, não. Aí passou. Aí, quando um belo dia deu de vender uma parte da fazenda, que a fazenda era muito grande, né? Aí deu para vender uma parte dessa fazenda, aí vendeu para um pessoal lá e viemos para poder passar a escritura, fazer a escritura da fazenda. Eu vim para assinar e eu estava já de quase 9 meses de gravidez da minha segunda filha. Aí viemos e fomos lá no cartório, assinou e tal, tal. Aí vim para a casa do meu padrinho, que era aqui no Teófilo Otônimo. Aí eles dois saiu ele e já era meio tarde já. E eu fiquei esperando ele voltar para nós ir embora para a fazenda à tarde. E nada de voltar. E aí foi dando a noite, e foi dando para 11 horas, meia-noite. Aí quando foi 1 hora da manhã, e eu lá sentada, e minha madrinha falava, deita, Grécia, você com essa barrigona. Eu falei, não, não vou deitar não, não posso dormir não, que nós ainda tem que ir embora. Aí quando deu 1 hora da manhã, ele chegou. E ele estava com a camisa rosa de tergal, fininha. Aí quando ele entrou, que eu bati os olhos nele, meu Deus, o homem estava de batom para tudo quanto é canto. Aquilo eu cheguei a tremer tudo e segurei as pontas, não falei nada. Aí nós despedimos e entramos dentro do carro. Aí quando entrou no carro, eu falei para ele, falei assim, nossa moço, você tá todo cheio de batom, você tava, era nas vagabundagens, naquele tempo a gente falava, era desse jeito. Aí ele, que batom, que nada, e ficou bravo. Aí, como já estava de madrugada, nós fomos para um hotel dormir. Quando chegou lá no quarto, que eu ali revoltado com aquilo, foi uma decepção grande, mesmo no dia que eu estava tão triste, né, que tinha já vendido uma parte da minha fazenda, coisa que eu nunca queria que acontecesse, eu revoltava, em vez dele ter me dado apoio, não, foi vagabundar. E aí, quando eu fui falando com ele, aquilo ele me pegou e foi me batendo dentro desse hotel, foi me batendo, batendo, batendo. Tá bom, aí eu passei a noite toda sentada na cama, sem dormir. Aí logo o dia amanheceu, né, que enquanto isso já estava dando lá para quase 3 horas da manhã. Aí quando foi de manhã cedo, levantamos e fomos embora. Aí passando na casa da minha sogra, aí ela tá assim, Graça, você tá tão tristinha, por que você tá desse jeito? Falei, não, não é nada não, dona Carmélia. Você tá sentindo alguma coisa da gravidez? Eu falei, não, tô sentindo nada não. Aí ficamos lá um período, umas horinhas, e fomos embora para a fazenda. E quando chegou no alto, para chegar, para vir quase descendo na extrema, que era a minha fazenda, tinha uma cancela, eu desci para abrir a cancela, aí dei vontade de verter água. Aí, no verter água, eu vi que eu estava sangrando. Aí entrei dentro do carro e fui embora. E desse dia em diante, eu comecei. Todo dia, quando davam umas 6 horas da tarde, eu começava a sentir cólica, 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 que eu ficava achando que eu ia ter a menina. Nesse tempo eu não sabia o que que era, não, que não tinha ultrassom, não. A gente ganhava o neném sem saber o que que era. Só depois que nascia que a gente sabia quem era, né?
Aí eu limpa o dia todo fazendo comida para camarada, que tinha muito camarada, limpando café, torrando, porque eu enchia as latas grandes, tudo de café, porque quando eu ganhasse a menina eu não podia socar, né? Então, naquele tempo era tudo no pilão, socado. E botava milho de molho, socava, tirava farinha, né, o fubá, né, e preparava canjiquinha, que a gente também dava canjiquinha para os camaradas, e era tudo milho, a gente botava de molho e no outro dia socava, né? Aí pegava o fubá, torrava, fazia a farinha de milho, que era farinha de mandioca, e tinha vez que era farinha de milho, para não enjoar. E tirava muito pó de café, botava aquelas latonas cheias de pó de café, tudo preparado, limpava bastante arroz, enchia as vasilhas, as latas de arroz limpo, e era desse jeito. Então, quando dava de noite, eu estava morta de cansada, né? Trabalhava, levantava umas 5 horas da manhã e começava a movimentar. Aí, quando foi um belo dia, todo dia eu senti essas dores, tanto quando eu sentia as dores de noite, eu ficava, oh meu Deus, tomara que eu não fosse ganhar neném hoje, não, eu estou tão cansada e ter que ir para a cidade. Aí a dor passava. Aí um dia, eu acho que eu fiquei uns 4, 5 dias desse jeito. Aí minha cunhada estava, ela morava na roça, no Pau d'Óleo, extremando minha fazenda lá, mas de outra fazenda, de outro dono. Ela vinha aqui para o Teoflotone e era para morar até numa casa que minha sogra tinha aqui, uma casinha de pau, de tábua que tinha aqui no Teoflotone. Aí ela foi lá despedir. Aí, quando deu de noite, nós sentadas no fogão, tanto na hora que nós estávamos sentados um pouco, nós olhamos para cima, passando um batedor, uma cobra de todo tamanho imenso, passando no telhado. Aquilo nós ficamos olhando, elas atrás de rato, né? Era batedor. Tanto que quando o tempo meu pai, que eu era menina assim de 9, 10 anos, eu ficava brincando de capa de coco, pegar aquelas capas e tinha aqueles morros com aquelas gramas, e eu ficava descendo, vinha cá embaixo, subia, e tinha aquelas cobras cipó, e às vezes eu passando para lá e para cá, eu insultava elas, sem ver elas, né? Quando eu estava, às vezes, subindo o morro um pouco, eu pensava que não só via a chicotada, a cobra atrás de mim, dando chicotada, minhas pernas ficavam tudo vermelhas. E dos batedor também, na beira do rio, eu passando, às vezes cortando folha para poder fazer ninho para as porcas criar, aí os batedor enfesavam e passava chicotada em mim, eu apanhava, eu apanhava não era só do meu pai, não, era das cobras também. Pois é, aí resumindo, aí minha cunhada tá assim, Graça, você tem que ir para a cidade. Uai, se você tá sentindo isso, eu falei, não, Cila, isso é todo dia, mas quando dá umas certas horas da noite, melhor. Ela, não, moça, vai para a cidade. Aí ela insistiu muito no outro dia, ela foi embora para a casa dela na roça e nós viemos para a cidade. Quando chegou aqui, que consultou, o médico falou, a senhora vai ganhar esse neném hoje. Aí eu fui para a casa lá do seu Zé, que é onde que eu saí para casar, né? Que eu já falei sobre ele, eles. Aí fui para lá e ele foi na roça buscar minha bolsa com as roupas, né? Que quando eu entrava por os 8 meses eu já preparava a bolsinha com as roupas. E as roupinhas, quase tudo era eu que fazia, tudo aleijado, mas fazia. Aí copiava por uma roupa que comprava nova e fazia as outras, comprava os paninhos e fazia. Aí, o que que acontece? Aí, quando deu umas certas horas, umas 5 horas, a dor foi arrochando, 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 aí foi dor mesmo. Aí, a dona Maria, vamos chamar um táxi. Aí, foi para chamar um táxi. Aí, antes do táxi chegar, ele chegou. Aí já não precisou mais do táxi. Aí eu vim para a cidade, aqui para o Teoflotone. Aí foi, na hora que eu cheguei, já fui logo para a sala de cirurgia. E o médico fica esperando a enfermeira falar que pode vir. Nisso que a enfermeira fala com o médico lá que tinha tantos centímetros. Eu dei de ganhar a menina, a enfermeira ficou doida, porque ela não soube olhar o centímetro direito. E aí ligou depressa para o médico. Quando o médico chegou, a menina já estava nasce e não nasce. E ela com um lençol tampando para a menina não nascer. Tempo da menina nascer, afogar e morrer. Aí tive normal e tudo bem. Aí tá bom, passou os dias que tinha que ficar lá no hospital. Fui para o hospital, aí fui embora para a roça, né? Aí fui para casa do meu sogro de novo, né? Outra vez. Aí fiquei lá, aí tinha
uns 6 dias que eu estava lá na casa do meu, estava de resguardo, uns 5, 6 dias mais ou menos, ele veio para a cidade. Aí quando chegou de madrugada, que eu olhei, meu Deus, estava com chupão no pescoço e todo cheio de batom. Quando eu fui falar, oh, esse homem me pegou, eu com 6 dias de resguardo, e foi me batendo, me batendo, me batendo. Aí precisou do meu sogro quebrar a porta do quarto para poder me socorrer lá dentro. E você tá doido? Sua mulher tá de resguardo, você tem de matar ela e tal. Aí quando passou, acho uns 2 dias, teve um casamento do tio dele, Nivalão. Aí teve que arrumar um óculos escuro para mim poder ir, porque os olhos estavam tudo roxo, não tinha como ficar no meio de gente que a cara estava roxa. Aí eu fui nesse casamento um pouquinho, que eu ainda não podia ficar muito, porque eu estava de resguardo, e aí com óculos escuro na cara, né? Pois é, então eu vou encerrar esse vídeo aqui, esse já é o 5º vídeo, né? E vocês continuam assistindo minha história se vocês gostar. E para entender, tem que começar do primeiro vídeo, né? Para entender bem. E eu contei desde quando eu era criança de nascer, então quem já assistiu já sabe como é que é a minha história. Aí eu vou continuar depois. Esse aqui já é o 5º vídeo já. Então eu peço vocês que continuem assistindo, se vocês gostar, compartilha, né, para a minha história crescer, bate no sininho e se inscreve no canal, que é um sonho meu que eu quero que está sendo realizado, né? Então, muito obrigado. Mais uma vez eu falo, meu canal é Grécia Vale, História da Minha Vida, e eu fico muito grato quem puder compartilhar, tá bom? Um bom dia para vocês e continua assistindo que vai vir muita coisa importante para mim, é muito importante mesmo, e que era um sonho meu de contar a minha história. Então, muito obrigado, um bom dia para vocês.